Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Tiago. Vamos entrar no capítulo 2. O livro de Tiago foi escrito por Tiago. Ele é um dos livros possivelmente mais antigos do Novo Testamento, um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. E ele foi um livro que foi escrito para o judeu novo convertido. Por isso que ele relata tem muita interação com coisas do Antigo Testamento. Ele fala muito, Tiago. E ele é um livro que durante muito tempo ele foi incompreendido, porque Tiago fala muito em obras. Muitas pessoas não entenderam direito o que Tiago quer dizer com essas obras, porque a gente vê que Paulo ele diz para a gente que nós somos salvos pela fé, somente pela fé. E Tiago ele diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Então, o que a gente tem que entender na postura de Paulo e na postura de Tiago é que Paulo ele olha para a causa da salvação, a fé. Tiago olha para a consequência da salvação, as boas obras. Se a gente for olhar na carta de Paulo a Efésios, no capítulo 2, está escrito a seguinte coisa, lá no versículo 8. Ele diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você está dizendo que nós não devemos nos exaltar por causa das nossas obras, porque nós somos salvos pela fé e que não depende de nós. A carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Ainda seguindo na carta de Tito, no capítulo 3, o versículo 8, Paulo diz, fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Ou seja, Paulo está incentivando a prática de boas obras. Assim como Tiago, na carta dele, diz que a nossa fé vai ser mostrada através de nossas obras. O texto de Tiago, ele vai explicar o quê? Que falar a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus não substitui a aplicação da palavra de Deus. Declarações de fé não substituem a obediência à palavra. Qual é o objetivo de Tiago a dizer isso? Ajudar os leitores a praticar a palavra de Deus. Calvino também diz que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora ela não vem só, ela se evidencia pelas obras. Ou seja, as obras elas são resultados de uma vida transformada através de um encontro com Cristo. Paulo diz o quê? A salvação é recebida como? Pela fé. Tiago diz o quê? Que a verdadeira fé, como é reconhecida? Pelas obras. Então Deus, ele pode ver a nossa fé, mas os homens, eles não podem ver a nossa fé, eles podem ver as nossas obras. Então o que Tiago está querendo nos dizer é o seguinte, através de nossas obras, nós vamos demonstrar a nossa fé e vamos demonstrar os cristãos que nós somos. O capítulo 2 da carta de Tiago, de uma maneira didática, nós vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar da acepção de pessoas. E a segunda parte, nós vamos falar da fé. A primeira parte do capítulo de Tiago, ela vai do capítulo 2, ela vai do versículo 1 ao versículo 13. E ele faz uma comparação. Homem rico, homem pobre. Quem é o rico? Quem é o pobre? Ele faz um teste no início do capítulo. Vamos ler. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar
a uma de suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sentem-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique ali em pé ou sentem-se no chão? Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Então, o modo de agir em relação às pessoas, ele vai demonstrar nossas verdadeiras convicções a respeito de Deus. Se não se pode separar a comunhão humana da comunhão divina. Lá em 1 João 4,20 diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, nessa sessão, ele vai explicar 4 doutrinas cristãs. Na primeira sessão da carta de Tiago, ele vai explicar 4 doutrinas cristãs, divididas entre esses versículos. Os primeiros 4 versículos que nós acabamos de ler, ele vai falar da divindade de Cristo. Por quê? Algumas pessoas, elas buscam reconhecimento e honra para si. Elas querem ser glorificadas, elas querem ser o centro da atenção. Mas Jesus, ele não faz isso. Se você olhar os evangelhos, Jesus não faz acepção de pessoas. Ele nunca olha para o que a pessoa tem, o que a pessoa é, ou como ela está vestida. Ele sempre olha para o coração das pessoas. A gente tem um exemplo disso lá em Mateus 22,16, que está escrito, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Então Jesus, ele ensinava a verdade, o caminho de Deus, sem se importar com a aparência. Jesus não olhava para a aparência das pessoas, ele olhava para o coração. Ele não se impressionava com riquezas ou com posição social. Nós, infelizmente, temos uma tendência a olhar essas coisas. Nós temos uma tendência a julgar as pessoas pelo aquilo que elas fizeram, pelo seu passado, e não por aquilo que elas podem fazer. Nós olhamos para o exterior, olhamos para a casca, nós não olhamos para o interior, para o coração delas. Uma outra prova que Deus não olha para o exterior das pessoas está lá em 1 Samuel, quando ele vai ungir Davi. Ele chega e quando ele vê o primeiro filho de Jessé, ele diz, certamente é esse, um homem forte e bonito, mas Deus diz, não, eu julgo conforme o coração. E Samuel examina todos os filhos e nenhum é. Até que ele diz, tu não tem mais nenhum outro filho? Diz, tem um, que é o pastor de ovelhas que está lá. Traga ele. Quando ele chega, Deus diz a ele, é esse. E esse era Davi. Então, Deus olhou para o coração de Davi, ele não olhou para o exterior. Outra coisa que nós aprendemos nessa primeira parte da carta de Tiago, que ele fala da graça de Deus, que está dos versículos 5 ao 7. Vamos ler. Ouçam, meus amados irmãos, versículo 5. Não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Então vejam só o que Tiago fala. Ele fala que Deus escolheu as pessoas para serem herdeiros do reino daqueles que o amam. E ainda dá uma advertência que eles desprezam o pobre e que eles e os ricos difamam o nome deles. Então Deus não nos escolheu, Deus nos escolheu. Deus nos salva totalmente pela obra de Jesus na cruz e não em função de alguma coisa que nós somos ou alguma coisa que nós temos.
Deus desconsidera diferenças, raças, diferenças de nações. Lá em Atos 10:34, Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. No 35 ele diz: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, em qualquer lugar, aquele que crê e faz o que é justo, Deus aceita. Aos olhos de Deus, não há diferença. Em João 3,16, está escrito que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não será condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a condição para que nós não sejamos condenados, cremos em Jesus Cristo. É a condição. Ele veio para salvar todo mundo, mas só aquele que crê é que não será condenado. Então, Tiago ensina que a graça de Deus transforma. Ela transforma o homem rico em pobre, pois o rico, ele não consegue se desapegar da sua riqueza, mas da mesma forma ela transforma o pobre em rico, pois lhe dá as heranças da riqueza da graça de Cristo. Lá em 1 Samuel 2,7 a gente vê escrito que o Senhor empobrece e enriquece. Ele humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra e ele firmou o mundo sobre elas. Glórias a Deus. Então, a gente tem que evitar fazer acepção de pessoas. A gente tem que não estar ligado às coisas carnais, às coisas da terra, porque as verdadeiras riquezas estão no reino de Deus. É isso que nós temos que almejar na nossa vida. Outra doutrina que ele nos ensina nessa primeira parte do capítulo 2 é sobre a palavra de Deus. Do 8 ao 11, ele diz assim: sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não mate, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Então vejam bem, o que Tiago diz aqui é que nós devemos amar uns aos outros. Esse versículo 11 serve para os dias atuais. Nós vemos muito o pecado dos outros, nós não olhamos o nosso pecado. E muitos de nós só consideramos pecados grandes. Pecados pequenos, às vezes nós guardamos os nossos pecadinhos de estimação. Nós achamos que nós podemos lidar com esses pecadinhos, nós podemos administrá-los. Mas aos olhos de Deus, tudo é pecado. Todo pecado é pecado e todo pecado nos afasta de Deus. Então nós devemos evitar cometer o pecado, porque o pecado nos afasta. Então nós devemos seguir a palavra de Deus. Tiago diz que amar ao próximo, ela é uma lei régia, pois é uma lei que foi dada por Deus a Moisés. E Jesus reafirmou essa lei aos seus discípulos.
Então nós, os verdadeiros cristãos, nós somos instruídos por Deus que nós devemos amar uns aos outros. Amar ao próximo, ela governa todas as leis. Lá em Romanos diz que o cumprimento da lei é o amor. O amor, ele nos capacita a obedecer a palavra de Deus e tratarmos as pessoas como Deus ordena que façamos. Nós não devemos obedecer os mandamentos por um medo de um castigo divino, mas nós devemos obedecer por amor. Porque se nós tratamos as pessoas com parcialidade, estamos desobedecendo a lei do amor, que é amar uns aos outros. Então, não olhemos as pessoas apenas por fora, mas vamos tratá-las como Deus quer que nós tratemos ela, como Ele nos trata. Nós devemos exercitar o amor cristão. E exercitar o amor cristão não significa que eu devo concordar em tudo com a pessoa. Não. Eu posso não gostar do vocabulário da pessoa, eu posso não gostar das suas roupas, eu posso não gostar dos seus atos ou até das suas ações. Eu posso não tê-la como um amigo próximo ou íntimo, mas exercitar o amor cristão significa tratar pessoas da maneira como Deus nos trata, porque o amor, ele nos faz crescer na fé. Isso que Tiago está tentando nos ensinar. Nós devemos tratar todos com igualdade, da mesma maneira que Deus nos trata. Não devemos separar pessoas por aparência. Outra coisa que Tiago nos ensina nessa primeira parte do capítulo é o julgamento de Deus, que ele fala no versículo 12 e 13, que diz o seguinte: portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Então, o que é que ele está dizendo? Cuidado com o que vocês falam, porque nossas palavras serão julgadas. Aquilo que dizemos e a forma com que dizemos serão julgados. Mateus 12:36 está escrito: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. É de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Nossas palavras descuidadas serão julgadas. Palavras que proferimos, elas vêm do nosso coração, elas demonstram aquilo que nós sentimos no mais íntimo da gente. E Deus, quando julga nossas palavras, Ele está julgando o nosso coração. Ele está julgando o nosso coração. Cuidado com aquilo que sai de nossa boca. Devemos ter cautela na hora de falar. Mateus 5:22 está escrito: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, cuidado com o que nós falamos. Temos que ter cuidado com aquilo que sai de nossa boca. Além de nossas palavras, os nossos atos serão julgados. Porque é impossível você pecar e continuar próximo de Deus. É impossível você pecar e servir com fidelidade a Deus. Nós temos que escolher qual o Senhor da nossa vida. E nossas atitudes serão julgadas. Se somos misericordiosos com os outros, Deus pode ser misericordioso conosco. Tanto a misericórdia como a justiça de Deus, Ele pode agir com a gente, na sua misericórdia e na sua justiça. Aonde Deus encontra arrependimento e fé, Ele pode demonstrar misericórdia. Porém, onde Ele encontra rebeldia e incredulidade, Ele pode administrar sua justiça. Então a gente tem que ter cuidado se nós queremos misericórdia de Deus ou queremos a justiça de Deus. Outra coisa que é interessante nessa primeira parte do capítulo é que Tiago usa a expressão lei da liberdade. Por que ele usa essa expressão, lei da liberdade?
Porque quando nós obedecemos a Deus, nós estamos libertos do pecado. E isso permite que nós andemos em liberdade. A lei nos prepara para a liberdade. E Deus vê o que a gente pode fazer se nós tivéssemos liberdade de fazê-lo. Ele conhece nossos corações. Se você tem um aluno em uma escola e ele cumpre as regras apenas pelo medo de ser punido, ele não cumpre as regras porque ele realmente tem vontade de cumprir, esse aluno ele está crescendo em maturidade? Lembre-se, ele está cumprindo apenas por obrigação. Quando ele sair da escola e não houver mais regras a serem cumpridas, o que será que ele vai fazer? Da mesma forma, é a lei de Deus. Nós devemos cumpri-la por amor, porque a palavra de Deus, ela muda o coração do homem e ela propicia um desejo de obedecer por amor e não apenas por obrigação, por medo de ser castigado. Se nós obedecemos a palavra de Deus por medo, nós estamos indo no caminho errado. A segunda parte do capítulo, que vai do versículo 14 até o versículo 26, é a parte em que Tiago fala de fé. E ele classifica a fé em 3 maneiras. A gente tem que lembrar da fé o nosso entendimento. Qual é o nosso entendimento sobre fé? A fé é a doutrina base do cristianismo. Lá em Efésios diz que a fé nos salva do pecado. Coríntios diz que nós devemos viver pela fé. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Romanos está escrito que tudo que nós fizermos sem fé é pecado. Então vejam a importância da fé para o cristão. Agora essa fé tem que ser uma fé verdadeira. Ter fé não é apenas crer apesar das evidências, é obedecer apesar das consequências. No capítulo 11 de Hebreus, que mostra a galeria dos heróis da fé, a gente vê pessoas que tiveram um encontro com Deus, que obedeceram, ou seja, que agiram e tiveram a sua vida modificada. Então a fé ela não é apenas um sentimento vago que se produz na gente. Ela é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e ela é a convicção de que nós seremos abençoados ao agirmos de acordo com essa palavra. Mas, se a salvação se dá pela fé em Jesus, como é que Tiago pode escrever que a fé sem obras é inútil, chegando ele a dizer que é uma fé morta? Que tipo de fé é essa que não nos salva? Então Tiago ele vai fornecer nesse capítulo uma série de testes que podemos usar para avaliar se nossa fé é uma fé viva, uma fé em ação, uma fé que move ou é uma fé morta. Esse é o tema central dessa carta de Tiago. O teste das obras ou da conduta justa. Tiago define essa conduta como atos que obedecem à palavra de Deus e manifestam uma natureza piedosa. Ao contrário do que muitos pensam, Tiago não afirma que nós somos salvos pelas nossas obras. Ele diz apenas que as nossas obras demonstram a fé que nós temos. E eu te pergunto então, qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? E é necessário você realizar obras para ser salvo? De que maneira uma pessoa pode saber se está de fato exercitando essa fé salvadora? Tiago responde essas perguntas mostrando que existem 3 tipos de fé, mas que somente uma é a fé salvadora. Ele começa o seu capítulo falando de fé morta. No capítulo 2, no versículo 14 ao 17, ele diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé,
se não a demonstro por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenham um bom dia, aqueçam-se e comam, mas não lhe derem alimento, nem roupa, em que isso ajuda? Não vem a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. O que é que ele está querendo dizer? Se você não ajudar a pessoa, você não fez nada. Eu posso fazer uma oração magnífica, eu posso fazer um sermão magnífico, eu posso falar as palavras certas na hora certa, mas se eu não ajudar, se eu não colocar minha fé em prática, de que adianta? Seria a mesma coisa do irmão chegar a mim e dizer, meu irmão, a minha despensa está vazia, eu estou há 3 dias sem comer, lá em casa não tem nem pão, não sei o que eu faço com os meninos, eles estão pedindo comida, eu não tenho um tostão no bolso, e eu olho para eles, meu irmão, eu vou orar por você agora, boto a mão na cabeça dele, faço uma oração linda, ele sai de lá chorando, mas eu não ajudei. Então, aonde está a minha fé, onde está a ação, onde está a minha boa obra de ajudar o irmão? Essas pessoas colocam as palavras certas no lugar certo. Ela é uma fé meramente intelectual. As pessoas têm um discurso muito bom, mas a sua vida não condiz com o que se fala. Essas pessoas acreditam que as suas palavras têm o mesmo valor de suas obras, porém estão enganados. A fé está apenas na mente, e não na ponta dos dedos. Se a gente vê Mateus 7:21, está escrito a seguinte coisa que Jesus falou. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ou seja, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que age, aquele que se manifesta, aquele que tem ação. A fé é ação. Se a gente vê Lucas 10, 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano, em que a pessoa foi assaltada, agredida, espancada, está à beira do caminho, passa o fariseu, passa o levita, todos dois passam a passo largo, tanto o sacerdote como o levita passam e não olham para a pessoa que está à beira do caminho agonizando. Passa o samaritano ajuda a pessoa, coloca azeite sobre as suas chagas, o leva até uma hospedagem, deixa uma certa quantia em dinheiro com o dono e diz, o que passar, quando eu voltar eu acerto. Eu te pergunto, quem foi que exerceu a lei de ama o teu próximo? Tanto o sacerdote como o levita, eles tinham conhecimento da fé. Eles podiam defender sua fé com palavras, mas não fizeram. Já o samaritano, talvez ele não tivesse o mesmo conhecimento intelectual sobre as leis que o levita e o sacerdote, mas foi ele quem agiu, foi ele quem teve compaixão, foi ele quem demonstrou a boa obra. Então esse tipo de fé do levita e do sacerdote pode te salvar? Ou a compaixão e a obra do samaritano é que pode te salvar? Quem é o próximo? A quem eu posso ser o próximo? A quem eu posso ajudar? Esse tipo de fé de palavras, ele não salva. Se você acha que você tem uma boa oratória, um bom conhecimento intelectual, isso não te salva. Qualquer declaração de fé em que não haja mudança de vida, em que não haja boas obras, é considerada fé falsa, fé morta. E quem possui apenas esse conhecimento intelectual, mas não se entrega verdadeiramente a Cristo, está perdido. Ele sabe as palavras certas, mas ele não sabe como fazer aquilo, ou ele não quer fazer. É como diz o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nenhum ser humano pode se aproximar de Cristo permanecendo o mesmo.
toda pessoa que se aproxima de Cristo e tem um encontro com o Espírito Santo, sua vida é modificada. É a mesma coisa de você encostar numa tomada 220 que está desencapada. Você vai levar um choque, alguma coisa vai acontecer. A sua vida vai mudar. O seu encontro com Cristo, sua vida vai mudar. Então a gente tem cuidado com esta fé morta, porque ela é uma fé falsificada. Nós devemos lembrar que aonde existe verdade, existe falsificação, existe pirataria. A fé morta, ela entorpece a pessoa e dá a ela a certeza da vida eterna. Mas, porém, o final desses vai ser a morte. Então, esse é o primeiro tipo de fé que Tiago nos mostra, a fé morta. O segundo tipo de fé que Tiago nos mostra na sua carta é a fé demoníaca, que está nos versículos 18 e 19, onde ele diz: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então, a segunda classificação para a fé que ele bota é a fé demoníaca. É uma fé que atinge as emoções. Ela é um grau mais avançado que a fé intelectual, pois até os demônios creem e tremem. Em que os demônios creem? Eles creem que existe um só Deus. O demônio não é ateu, não é agnóstico. Ele crê em Deus. Ele crê na divindade de Cristo. Se você vê em Marcos 3:11, diz que os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Ou seja, os demônios reconheciam Jesus e prostravam-se aos seus pés. Então os demônios acreditam e creem que Jesus é o Filho de Deus. E eles creem que Cristo é o supremo juiz que julgará tudo, porque está escrito que todo joelho se dobrará diante dele. Então eu digo a você, meu irmão, que crer e temer não são experiências que produzem salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida em sua mente e ser tocada em seu coração, mas mesmo assim se perder. A verdadeira fé, a fé salvadora, ela envolve algo maior. É algo que pode ser visto e pode ser reconhecido através de uma vida transformada pelo encontro verdadeiro com Cristo. Essa fé, Tiago classifica como fé dinâmica, é fé em ação, que ele descreve do versículo 20 ao 26, que diz: quanta insensatez! Vocês não entendem que fé sem obras é inútil. Não lembram do nosso antepassado Abraão? Foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. Aconteceu exatamente como dizem as Escrituras. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Então, Tiago, no final do capítulo 2, após apresentar os dois tipos de fé, ele diz a fé que pode salvar o pecador. É a fé dinâmica. Esse tipo de fé que salva. Quais são as bases para a fé dinâmica? A palavra de Deus. A gente tem que ter o conhecimento da doutrina, conhecimento do cristianismo. Ele cita Abraão e cita Raabe. São pessoas diferentes em tudo.
Mas o que eles tiveram em comum na vida? Ambos confiaram na palavra de Deus. Ambos tiveram fé. Ambos tomaram atitudes, tomaram decisões e agiram. E essa ação mudou para frente, para sempre a vida deles. Outra coisa que ele mostra é que a fé, ela envolve todo o ser humano. Ela envolve o intelecto, ela envolve as emoções e ela envolve a vontade de fazer. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a nossa vontade age conforme a verdade. João 14,16, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na galeria da fé, citada na Bíblia, em Hebreus, os homens e as mulheres que são citados, todos tiveram um encontro com Deus, todos obedeceram e as suas ações mudaram as suas vidas para sempre. Outra coisa que Tiago nos mostra é que a fé salvadora conduz à ação. Então a gente tem que agir. Ele enfatiza que o cristão maduro pratica a verdade e não se apega a doutrinas nem a religiosidades. Ele coloca a sua fé em prática, gerando as boas obras. Uma fé que transforma a vida e que nos põe a trabalhar para Deus. Paulo, na carta que ele escreve, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Como é que a gente vai se provar? Como é que a gente vai se avaliar? Como é que está a nossa fé? Como é que você tem agido? Como é que está a sua vida de oração? Como é que você tem tratado o seu irmão? Como é que está o seu amor com o próximo? A gente pode fazer uma breve avaliação para ver o nível de fé, com algumas perguntas. Meu coração já desejou fortemente fugir da ira vindoura? Eu compreendo realmente que Cristo morreu pelos meus pecados? Eu reconheço que não posso me salvar a mim mesmo? Eu depositei realmente minha confiança no Senhor Jesus Cristo? Houve de fato uma mudança em minha vida? Tenho prazer na intimidade com Deus? Essas perguntas, como é que você poderia responder hoje? Se você respondeu positivamente, os sinais da fé verdadeira estão presentes em sua vida. A fé que salva, a fé dinâmica, a fé que Tiago mostra no capítulo 2. A gente pode pegar o Salmo 139, versículo 23, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Meus irmãos, então aqui nós finalizamos o capítulo 2 do livro de Tiago, em que nós vemos que nossa fé ela é reconhecida através de nossas boas obras. Não que nós seremos salvos pelas nossas obras. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Mas o que mostra a nossa fé perante os homens são as nossas boas obras, as nossas boas ações. Eu espero que tenha conseguido comunicar, explicar a vocês isso, que tenha me feito entender, que tenha passado esse conhecimento do livro de Tiago para vocês e que isso nos sirva no ensinamento para que nós possamos levar a nossa vida com essa fé verdadeira. Eu agradeço já pela paciência, pela colaboração de todos. E eu quero orar com vocês, meus irmãos. Santo e eterno Deus, poderoso Pai, nós estamos aqui através deste meio que Tu nos proporcionaste, Pai, para que nós possamos divulgar, que nós possamos
compartilhar, que nós possamos entender, que nós possamos aprender mais da Tua Palavra, Pai. Esse livro de Tiago, que com palavras muito fortes nos mostra que nós devemos entender o que realmente é a fé, o tipo de fé que nós temos, que nível nós estamos, se as nossas ações elas realmente estão condizendo com a fé que nós proclamamos ter. Eu te peço, Pai, que nossa fé não seja apenas fé de palavras, que nós não apenas falemos palavras bonitas, nem orações grandes, mas que nós possamos, através das nossas atitudes, demonstrar o verdadeiro cristão que nós somos, Pai. Que nós somos realmente imitadores de Cristo, que nossas obras nos façam glorificar o Teu nome, Pai, é o que eu te peço. E tudo isso, Pai, eu te peço e já te agradeço, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, meus irmãos, uma semana abençoada a todos, que a graça de Deus esteja sempre com vocês e permaneça, e que a mão de Deus esteja sobre todos vocês, abençoando e protegendo de todo mal. Desejo a vocês uma ótima semana e Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado.